Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o capítulo 7, Endereçamento IP. Nesse capítulo nós vamos estudar endereços de rede IPv4, endereço de rede IPv6, verificação de conectividade. Endereços de rede IPv4. Bom, o endereço IPv4 é um sistema numérico binário, consiste de zeros e 1 chamado de bits. O IPv4 são expressos em 32 binários divididos em 4 octetos de 8 bits. Essa divisão em 4 octetos é para facilitar a compreensão e administração, mas na verdade os roteadores e computadores trabalham com os 32 bits unicamente. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, essa figura, essa gravura, aonde eu tenho, por exemplo, essa máquina, o endereço IP no formato binário. Ficaria difícil para a administração, né, você fornecer esse endereço IP para alguém. Né? Qual é o teu endereço IP? 1101001, ponto, é complicado. Então, ele é separado em 4 octetos, né, porque cada um deles vai ter 8 bits, separado por ponto, que aí fica mais fácil de memorizar. Então, os endereços IP são expressos em notação decimal. Né? Por exemplo, o endereço 192.168.10.0/24, que é a rede, eu tenho esse PC com 192.168.10.10. Fica muito mais fácil. Se fosse aqui em binário, ficaria bem complicado de estar passando para alguém, ou mesmo entendendo esse número. Né? E visualmente é mais fácil de compreendê-lo. Notação posicional. O sistema decimal ele é um sistema numérico posicional. Né? Lembrando aí o nosso ensino médio. E o que quer dizer que ele seja posicional? É que os números ele tem um valor significativo e tem um valor na posição que ele se encontra. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o número 1, 2, 3 e 4, dependendo da posição que ele se encontra, ele tem um peso, digamos assim, diferente. Então, o número 1234 é formado de 4 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1 milhar. Né? Então, esse número 1 aqui que está representando o milhar, ele sozinho é uma unidade, mas na posição que ele se encontra, ele representa 1 milhar. Assim vale para o 2, que são 2 centenas, o 3, que são 3 dezenas, e o 4, que são 4 unidades. Então, ele é posicional. O sistema binário também é posicional. Né? E nós vamos trabalhar com números nos octetos do IPv4. Ora, então a gente precisa só conhecer, para nosso estudo, para nossa vida aqui na parte de redes, endereços binários no conjunto do octeto. Né? Então, qual é o peso que tem cada um deles? Né? No caso do decimal, nós temos unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, etc. E no caso dos binários, nós vamos ter esses pesos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tá? Então, por exemplo, que número binário, né? Esse número aqui, 11000000, seria qual a sua correlação em decimal? Observe, qual é o peso que se encontra aqui? Não é o 128? Qual é o peso aqui? Não é 64? O resto não está zerado? Então você vai somar 128 com 64, que vai dar o número 192, 192. E esse é o decimal correspondente ao número binário 11000000. Fica bem tranquilo, fica bem fácil. Aqui ele mostra, né? Eu teria aqui os 4 octetos, teria que fazer esse mesmo procedimento para os 4 octetos para haver uma conversão. Mas aqui, por exemplo, 1100000, você quando coloca aqui nos pesos, vai observar que só tem valor em 128,64, o resto está zerado, então esse número aqui é o 192. Tá? A conversão de decimal para binário. Observe esse número aqui, ó. Nós temos aqui os nossos pesos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 192 em binário, como é que fica? Muito simples, você vai pegar o número 192 e distribuir de tal maneira que a soma dê 192. Ora, para atingir 192 é 128 mais 64. 1 e 1,
o resto coloca zeros. Então, 192 em decimal corresponde ao número 11000000, conforme está aqui, binário. Ok? 168. Ora, 168 em decimal, qual é o correspondente binário? Vai ser 128 mais 32 e mais 8, que dá 168. O resto você mantém zerado e vai obter o número em binário 10101000, que é este aqui. E o número 10 em decimal, como é que eu faço a conversão? Da mesma forma. 10 em binário eu vou conseguir com 8 e 2, mantendo os dois ligados, digamos assim, né, com o número 1. E o resto zerado. Né? 8 e 2, 10. Então está aqui. Qual é esse número? 10 em binário, 00001010, conforme está aqui. E o número 11, da mesma forma. Você vai somar 8, 2 e 1, vai dar 11. O restante mantém zerado. E o número será 00001011. Pronto. Parte de host e parte de rede. O número IP versão 4 de 32 bits, ele é um número chamado hierárquico, porque tem uma hierarquia. Né? Ele tem um número parte de rede, né? E parte de host. Tá? Sempre ele vai ser dividido em uma parte de rede e uma parte de host. Por isso ele é considerado hierárquico. Por exemplo, o seu CPF. O seu CPF é o número 275-489-202-50. O que esse número diz para a gente? Nada. Ele é um número que tem uma finalidade de, junto à Receita, de identificar pagamentos, etc., imposto, essas coisas. Mas seu número de telefone? Seu número de telefone, por exemplo, pode começar com 098. 098 indica o quê? Ah, é o Maranhão. É a área aqui de São Luís. Né? Aí você pode colocar lá 94582. Todo um número aqui qualquer. Ah, esse aqui é da operadora X. Então existe um significado nos números. E isso é um número hierárquico. A telefonia é um exemplo clássico de numeração hierárquica. Cada parte tem um sentido, tem uma explicação. Né? Então, no endereço IPv4 também existe uma parte de rede e uma parte de host. Os 32 bits não são uma única informação, ele traz informação entre eles. A máscara de subrede. A máscara de subrede, aqui no caso, especificando, quando for colocar esse endereço IP, estático. Então, você colocou o endereço IP, 192.168.10.10, com a máscara 255.255.255.0 e o default gate, que é 192.168.10.1. Tá? Toda vez que você vai colocar estaticamente uma máquina para ela funcionar, ela precisa desses 3 endereços. Ela precisa do endereço IP, vai precisar da máscara e do default gate. Na verdade, o default gate ele só é necessário se você for sair dessa rede. Como sair? Se você tem um ambiente de rede local na sua residência, na sua casa, e ele é isolado, ele não participa da internet, você não precisa do default gate. Mas para sair da tua rede local, sempre você vai precisar do default gate. Hoje, como praticamente nenhuma rede fica isolada, então nós podemos dizer que todo host precisa do endereço IP, a máscara e o default gate para poder sair para a internet. Ou melhor, para sair do seu ambiente de segmento de rede local. A máscara de subrede, o endereço IPv4 é comparado com a máscara de subrede bit a bit da esquerda para a direita. O número 1 na máscara de subrede indica que o bit correspondente, no endereço IPv4 é um bit de rede. Bom, pessoal, é o seguinte, a máscara de subrede, eu tenho um conceitozinho, pelos anos aí que a gente está no mercado, que ela diz o seguinte, a máscara de subrede mostra, né, até onde a rede vai, rede e subrede. Então você tem aqui o endereço IP, 192.168.10.10. Como é que eu sei o que é a parte de rede e a parte de host? Observando a máscara de subrede. A máscara de subrede, em decimal, aqui vai ser 255.255.255.0. Ora, quando a gente traduz isso para binário, 255 vão ser os 8 octetos, os 8 bits do octeto, tudo setado com 1. 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8, etc. Então você vai obter o quê? 1 para o primeiro octeto, para o segundo e para o terceiro. Ou seja, é até aqui que a rede vai. Até aqui é o endereço de rede. Que endereço? O que está aqui no IP. Ó.
192.168.10 é o endereço de rede, porque a máscara de subrede ela é preenchida com 1s até esta posição. Então, ela com o endereço IP e a máscara de subrede é colocado pareado, um embaixo do outro, faz um end lógico, né? E esse end lógico, eu estou mostrando ele aqui de uma forma visual. Você pode aqui, digamos, passar uma régua, como está aqui, e esta é a parte da rede, e esta é a parte do host. O que está zerado na máscara de subrede é a parte do host. E o que está preenchido com 1 é a parte da rede. Tá? Então, aqui é o endereço 92.168.10.10, né? Com a máscara de subrede 255.255.255. Quando você distribui isso em binário, nós observamos que a parte da rede vem até aqui. O que está aqui depois é a parte do host. Tá? Então, o endereço da rede é só o que está setado pela máscara de subrede aqui. Então, vai ser 192.168.10.0. Ou seja, 192.168.10.10 é um endereço IP da rede 192.168.10.0. E aí nós temos diversos tipos de máscara de rede e subrede. Tá? É muito fácil de você identificar a máscara quando ela coincide com a mesma quantidade, digamos assim, por octeto, o octeto cheio. Então, a máscara 255 vai ser /8, aqui, ó, todo o primeiro octeto cheio. 255.255 vai ser o primeiro e segundo octeto cheio, ou /16, que é outra forma de nomenclatura, né? Porque /8 é 8 bits, /16, 16 bits. 255.255.255.0, você vai ter os três primeiros octetos, todos preenchidos com 1 ou /24. E aqui você tem algumas variações, ó. 255.255.255, 128. Por que 128? Porque foram 25 bits, 24 dos três primeiros octetos e apenas um bit apanhado, né, para fazer subrede no quarto octeto. Tá? E aí assim vem o /26, o /27, o /28, o /29 e no máximo o /30. Por que no máximo? Porque você tem deixar o endereço de rede, o endereço de broadcast e no mínimo 2 endereços para poder colocar em uma rede, né? Porque uma rede para funcionar ela tem que ter pelo menos 2 máquinas, 2 hosts, ok? Muito bem. Então, como eu falei há pouquinho, endereço de rede, host e broadcast, tá? Então, o que é o endereço da rede? Aqui nós temos um exemplo. 192.168.10.0/24. /24 nós sabemos que o primeiro, segundo e terceiro octeto foram tomados para a rede. Sobrou o quarto octeto, 0. Ora, o conceito diz que o endereço de rede, né, a parte de host é toda zerada. Então aqui, ó, o quarto octeto ficou para que a gente possa endereçar os nossos hosts, microcomputadores, impressoras, tablets, o que for. Então aqui eu tenho o nosso quarto octeto. O endereço de broadcast, o conceito diz que a parte de host é toda preenchida com uns binários. Ora, quando eu pego o quarto octeto e preencho todo com uns binários, eu vou ter o número 255. Esse é o endereço de broadcast da camada 3 desse endereço 92.168.10. Lembra que a gente falava de broadcast da camada 2, que é o endereço MAC, todo preenchido com uns, que vai ficar FFFF? Pois é, o endereço de broadcast tem o mesmo conceito de preencher tudo com uns. Só que na camada 3 você vai preencher apenas o endereço da parte de host. Ora, a parte de host é o quarto octeto. Quando eu preencho tudo com uns, eu vou ter o endereço de broadcast, que é 192.168.10.255, broadcast da camada 3. Então, o endereço de rede, a parte do host, tudo zerada. Né? Endereço de broadcast de uma rede, a parte de host, toda preenchida com uns. E entre o que não é rede e o que é broadcast, nós temos os endereços que podem ser utilizados para colocar nos hosts. O primeiro endereço válido vai ser 0000001 e o último vai ser 11111 com 0, porque se ficasse tudo 1 seria broadcast. Aí vai no endereço 1, 2, 3, 4, 5 até 254. Primeiro 10.1, o último 10.254. Atribuição, né? Você tem duas formas de atribuir. Você pode atribuir estaticamente. Normalmente se atribui estático para roteadores, servidores, impressoras, né? E você vai obter automaticamente de um servidor DHCP
Obviamente, na sua rede vai ter que ser um servidor DHCP para passar essas informações, entregar esses endereços IP, máscara e defugate, entre outros, por exemplo, DNS também. Pode ser entregue pelo servidor DHCP ou manualmente, ok? Aqui eu tenho aqui justamente marcando para receber através do DHCP, tanto IP quanto as informações de DNS. Isso precisa de um servidor DHCP habilitado na tua rede para poder funcionar adequadamente. Comunicação IPv4, nós temos a comunicação unicast, que é um endereço de origem para um destino. Broadcast, como eu falei, o endereço de broadcast da camada 3 é a parte de host toda preenchida com uns. Eu tenho endereço de origem para todos os outros demais endereços da rede. E multicast, que é um endereço de origem para um grupo de destinatários, entre a possibilidade de todos. Unicast é um destinatário, broadcast todos os destinatários, multicast um grupo de destinatários. Aqui, como eu falei, multicast, comunicação de um para um, né? Tem um destinatário. Observa aqui, ó, voltando aqui rapidamente, a origem, 172.16.4.1, destino, 172.16.4.253. Broadcast, 1 para todos, origem 172.16.4.1, destino 255, 255, 255, 255. Ele mandou para todos e todas as redes, digamos assim. Multicast para o grupo. Aí nós temos endereços específicos reservados para multicast. 224.000 a 239, 255, 255, 255. Isso para multicast. Temos endereços públicos, né, e privados. Endereços privados, endereços particulares, eles não são roteáveis, ou seja, aqui eu tenho uma rede 10, aqui eu tenho uma rede 172, aqui eu tenho uma rede 192. Se esses endereços fluírem para a internet, as operadoras não vão encaminhar esses endereços, eles têm que ficar privativos nas nossas redes. Nas nossas residências nós temos endereços desta ordem. Então, apresentados em meados da década de 90, devido à redução de IPv4, usados somente em redes internas, devem ser convertidos em IPv4 público para serem roteados, definido pela RFC 1918. Bloco de endereços, aqui nós temos 3, da rede de classe A, classe B e classe C. Temos alguns endereços de IPv4 de uso especial, por exemplo, o endereço de loopback, que serve para testar a pilha de protocolo IP da sua própria máquina, que pode ser por 127.000/8 ou 127.001. Na verdade, qualquer endereço dessa rede vai funcionar para o teste de loopback. Tá? Temos endereços de link local, né, que é o chamado APIPA, ou seja, quando você, com a sua máquina está marcada para ir buscar um endereço no DHCP e porventura o servidor DHCP está indisponível, não existe, o próprio sistema operacional Windows vai rodar e colocar um endereço aleatório desta rede, 169.254, né? Ele vai gerar um randômico e é conhecido como APIPA, e ele é uma tentativa, né, de colocar o endereço, digamos assim, de link local, isso vai funcionar no teu segmento, para tentar alguma comunicação. Né? Se duas máquinas estão nessa rede e elas duas recebem endereços dessa mesma rede e endereços diferentes, elas podem se comunicar localmente. Endereçamento Class Full, né? Em 1981, os endereços IPv4 da internet eram atribuídos com o endereçamento Class Full. O endereço Class Full é aquele, endereço classe A, B ou C. Não permite a criação de subredes. E aí com isso complicou, porque os endereços IPs começaram a ficar, versão 4, ficaram muito escassos. Tá? Então eu tenho aqui os endereços de classe A, que vão do bloco 000 até 127.000, né? barra 8, um número máximo de redes de 128, e aqui eu tenho 16 milhões mais de 16 milhões de hosts por rede. Classe B, vou de 128.000 a 192.255.00, barra 16, eu tenho uma quantidade de redes de 16, mais de 16 mil, e hosts por rede mais de 65 mil. E os de classe C, eu tenho 92.000 até 223.255.255.0, barra 24, com mais de 2 milhões de redes, com hosts por rede 254, né? Tranquilamente.
Aí tivemos um endereçamento classless, sem classe. Endereçamento classful desperdiçou o endereço, esgotou a disponibilidade de endereço IPv4. O endereçamento classless foi introduzido na década de 90, né? Roteamento entre domínios classless, né? O CIDR. Aqui está dizendo que pronuncia-se CIDR, mas CIDR está de bom tamanho. Permitiu aos provedores de serviço alocar endereço IPv4 em qualquer limite de bit de endereço, comprimento fixo, e não apenas classe A, B ou C. Ou seja, criando as subredes, né? Aqui nós temos alguns organismos internacionais que cuidam, gerenciam e mantêm IPv4 e IPv6 por várias regiões do mundo. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.